Fala galera, Luiz pessoal falando. E hoje nós vamos falar de Microsoft Azure. Nós vamos falar especificamente de criação de VM, só que VM Linux, tá ok? Bom, como que nós estamos aqui com esse laboratório? Clicando em Resource Group aqui, pessoal, eu já tenho um Resource Group específico para criar essas VMs, esse RGVM, tá ok? Você pode criar isso na hora da criação, né, da VM, tá? No nosso caso, nós já temos criado. Eu tenho também aqui a Virtual Network, tá? Isso aqui já é um pouco mais comum no dia a dia, tá? No mundo real é um pouco mais comum você já ter uma VNet previamente planejada, tá? A sua VNet e a subnet já criada lá, planejada para sua utilização, tá ok? Então é importante você entender que você precisa ali selecionar, escolher, né, essa VNet, porque se você não fizer isso, ele vai criar uma nova VNet, né, nos padrões aí de criação do Microsoft Azure. Tá? Como que eu faço então, né, para criar uma nova VM aqui? Eu posso vir aqui em Search e digitar CentOS, por exemplo, tá? E aí ele vai me dar a opção de ir lá para Services Virtual Machines ou me direcionar direto para o Marketplace aqui para algumas imagens de Linux, tá? Eu posso vir aqui, clicar em Create a Resource, posso vir em All Services e posso vir em Virtual Machines. Nós vamos vir aqui em Virtual Machines. Não tenho nenhuma VM, vou clicar em Add Virtual Machines. Bom, aqui em Virtual Machines, em Create Virtual Machines, eu posso escolher a minha subscription, caso eu tenha mais de uma. Vou escolher o meu Resource Group, tá? RGVM, ou posso criar um nesse exato momento. Vou dar o nome da minha VM, VM01. Posso escolher conforme a minha necessidade a região, né? Isso pode mudar por questões de latência, né? De repente eu vou fazer alguma integração, então eu não posso ter essa máquina muito longe, então eu preciso entender, né, uma região, um local um pouco mais próximo, né, para fazer essa integração, por exemplo, né? Eu preciso entender o budget, o momento da minha empresa, né, o produto, a solução, né? Se eu tenho um budget para colocar essa VM no Brasil, ou se eu preciso colocar ela fora do Brasil porque é mais barato, de repente. Então a região vai muito de caso a caso aí, tá? Nós temos a questão do Available Options. O que seria o Available Options? Seria alta disponibilidade, disponibilidade da máquina, tá? Das VMs, né? Seria conjuntos de disponibilidades. E aí nós temos duas opções. Temos o Available Zone, tá? Que te oferece 99,99 de SLA, e o Available Set, que te oferece 99,95 de SLA. O Available Zone, pessoal, são data centers na mesma região, né? Então, quando eu tenho um conjunto de disponibilidade Available Zone, eu posso determinar que as minhas VMs fiquem separadas em zonas diferentes, né? Em data centers diferentes. Tá? Eu tô solicitando, estou informando a Microsoft, o Azure, para que isso aconteça. Com a Available Set, que é o nosso caso, acontece a mesma coisa, porém, num único data center, né? No mesmo data center. Então, eu tenho a possibilidade de separar as minhas VMs dentro do mesmo data center, tá? Então eu estou dando um nome aqui, por full domains e por update domains. O que é isso, pessoal? O full domains é estrutura física. Então imagina que eu tenha dois racks, tá? Só um exemplo, tá, pessoal? Então eu tenho dois racks, estou criando um conjunto de disponibilidade, o AV701 aqui, que é meu Available Set, e eu preciso criar duas máquinas e colocar nesse Available Set, tá? Então o que acontece? As minhas máquinas vão ficar separadas, caso eu coloque aqui dois, por exemplo. Vamos colocar dois aqui também, só para a gente usar como exemplo, fica mais fácil. Então as minhas VMs vão ficar separadas, por exemplo, num host, né, distinto, e também em estruturas aí que você fala
de energia, né, da parte elétrica mesmo, né? E também a parte física de network, tá? Cabeamento, switch, etc, né? Em estruturas separadas, tá? Então as minhas máquinas, eu tenho duas máquinas. Uma máquina vai ficar numa estrutura onde tenha toda a parte elétrica e toda a parte de rede segmentada fisicamente, e a minha outra VM vai ficar em uma outra estrutura onde tenha toda a parte elétrica e a parte física de network separada. E aí o full domain, eu estou previamente avisando a Microsoft que eu tenho duas máquinas, né, ou mais máquinas, pode ser mais máquinas, porém eu não quero que essas duas máquinas sejam restartadas, desligadas para uma manutenção planejada no mesmo momento. Eu preciso que essas máquinas sejam executadas essas manutenções em momentos diferentes, para que eu não fique com a minha solução indisponível. Então, é possível, né, esse tipo de solução, né, para a sua demanda, para o seu ambiente aí, tá? Então, nós estamos criando aqui um Available Set. Temos aqui a opção de escolher uma imagem, né, para a nossa VM. No caso aqui, nós temos o Ubuntu Server e várias outras imagens, até as imagens de Windows aí, tá ok? Nesse caso, a gente vai deixar aqui com o Ubuntu Server mesmo. Temos a questão de Azure Spot Instance. O que seria isso aqui? São capacidades computacionais que a Microsoft oferece num preço muito menor, com um desconto muito agressivo, né? Outros provedores de public cloud também têm isso, tá? Então a Microsoft ela te oferece um poder computacional com desconto, com valor muito mais atrativo, vamos falar assim, e você pode utilizar essa capacidade computacional, só que quando a Microsoft ela precisar dessa capacidade computacional, ela vai, sem previamente te avisar, dar um stop nessa máquina. Ela vai baixar essa máquina e toda a capacidade computacional de processamento, memória, ela vai disponibilizar para um outro cliente que esteja comprando, pagando, né, para usar isso, tá? Então esse tipo de instância é recomendado para workloads, né, que não tenha problemas com disponibilidade, vamos falar assim, ou com ambientes, por exemplo, ambientes que não sejam produtivos, tá? Então, dê uma lida na documentação, né, e fica esse ponto aí de atenção para vocês, tá? Pessoal, caso vocês estejam gostando do vídeo, tenham alguma dúvida, deixa um comentário. Para quem está chegando agora, se inscreva no canal, né, e deixa o like aí, tá? Bom, eu posso aí alterar o size da minha máquina, né? Eu tenho vários tipos de máquinas, então clicando em Select, vou ter aqui uma quantidade grande de tipo de máquina, tá? Dependendo da máquina que eu estou utilizando aqui, eu vou ter aí uma quantidade máxima de disco, IOPS, né? A quantidade de storage temporário, né? E aí o valor também, né, dessa máquina, se o Premium diz que é suportado com esse tipo de instância. Então você vai ter aqui alguns detalhes legais aí. Vamos deixar com esse tipo de instância mesmo. A DS1V2, select aqui. E aí nós temos aqui a opção de autenticação que nós podemos usar. Seja ela com usuário e senha, tá? Ou com um SSH Public Key, tá? É recomendado, pessoal, eu acho que faz mais sentido e é mais seguro você utilizar a chave, tá? Desde que você tenha um bom gerenciamento dessas chaves, né, faz mais sentido e é mais seguro você utilizar as chaves, tá? E aí eu posso determinar um usuário, eu posso deixar o padrão da Microsoft, do Azure, posso gerar uma chave, um novo par de chave, posso usar um existente, ou posso criar um na minha máquina, né? E adicionar aqui como public key, tá ok? No nosso caso, nós vamos criar um novo aqui, ó, VM01 key,
Nós vamos criar essa chave nova. Eu posso aqui embaixo falar uma porta que vai ficar pública para embalde, para entrada, tá? Então, allow e a porta SSH. Então, nós estamos falando que eu vou conseguir acessar essa máquina através da SSH. Isso não é uma boa prática, tá? Não é interessante você deixar isso aqui para um ambiente produtivo, um ambiente que tem acesso ao seu ambiente produtivo aí. Então, é importante você entender que a gente está fazendo um teste aqui, e se você for fazer um teste, você pode utilizar isso também, tá? Não tem problema, mas para ambiente produtivo não é interessante, é perigoso, tá? Nós podemos aqui escolher o tipo de disco, tá? No nosso caso, a gente vai escolher aqui Standard SSD, mas eu poderia escolher também o Standard HDD, que é um disco magnético, tá? Então, se você precisa de um pouco mais de performance, Standard SSD. Se você vai rodar um banco, por exemplo, nessa máquina, né? Aí é mais interessante você ir com o Premium SSD. Na maioria dos casos, Standard SSD vai atender a sua necessidade aí, tá? Vamos criptografar, né, esse disco. Eu poderia adicionar um data disk, tá? Eu posso adicionar um disco adicional aqui de data, né? Em Advanced, eu posso utilizar um Manage Disks e também posso não utilizar. Qual que é a diferença aqui, pessoal? Algumas opções, algumas situações que você pode precisar ou não, tá? Falando de Manage Disks, por exemplo, eu posso utilizar o recurso de Capture, onde eu posso criar uma máquina primeiro, customizar aquele disco ali, né? Fazer todo um setup ali, fazer né, algumas instalações, etc. E posteriormente rodar o Capture para generalizar essa imagem. Então, eu estou customizando uma imagem e posteriormente subir várias máquinas com base nessa imagem, né? Eu tenho um vídeo no canal aqui que mostra como fazer isso aqui, tá ok? Então, vamos dar o Next aqui, vamos deixar no padrão aqui. E aqui as configurações de rede. Então, em Virtual Network, se eu não escolher a minha VNet previamente criada, ele vai criar uma New VNet. Então, nós vamos escolher, beleza? Se eu tiver mais de uma subnet, eu posso escolher a minha subnet que eu quero. Por exemplo, eu posso ter uma subnet de app, uma subnet de DB, de database. Então, eu escolho lá a subnet que eu quero da minha VNet, beleza? Public IP, pessoal, problema sério e problema que eu vejo em muitos ambientes, tá? Um public IP em um servidor não é recomendado, não é o melhor modelo. Existem outras formas de você deixar essa máquina pública ou de você expor essa máquina, né, pro mundão aí, vamos falar assim. Né? Um public IP para uma VM não é recomendado, não é a melhor prática. Ah, eu preciso acessar essa máquina, pessoal. Ok, existem outras formas de se fazer isso. Por exemplo, um Bastion Host do próprio Azure, ou uma máquina de Jumpbox, ou, cara, tem mais opções. Então, procure entender a necessidade, né? Cara, VPN, né? Você pode ter uma VPN para dentro da sua conta de Azure ali e acessar essas máquinas através de VPN. Existem algumas opções aí que sejam melhores do que um public IP em uma VM, deixando essa máquina pública aí, tá? Mesmo que tratando com um Network Security Group, né? Se houver um erro aqui, você pode comprometer todo um ambiente aí, tá? Então aqui em Network Security Group eu posso criar um basic, então ele vai criar um novo Security Group e vai criar uma regra para mim, nesse caso aqui, nesse Security Group. Ou eu posso escolher um Security Group que eu já tenha previamente criado, tá? Nesse caso eu vou deixar lá aqui a porta 22 da SSH liberada. Aqui embaixo nós temos o Accelerated Networking. Dependendo do tipo de VM, você vai ter essa opção aqui para você habilitar, tá? Para performance aí, beleza? E aí vamos avançar aqui, pessoal. Nós temos aqui a parte de monitoring do boot, por exemplo. Eu vou desabilitar, mas nós poderíamos
habilitar isso aqui posteriormente. Diagnóstico do disco de SO, né, de inicialização ali também, né, então do guest mesmo, né? Então eu vou deixar desabilitado, eu posso habilitar isso aqui posteriormente. Tem aqui a questão de auto shutdown, não faz muito sentido deixar isso aqui habilitado quando se fala de servidores, tá? Mesmo que de desenvolvimento, por exemplo. Se eu habilitar aqui auto shutdown, beleza, ele vai desligar em determinado horário, né? Ele vai desligar no horário pré-definido aqui. Mas quem que vai ligar essa máquina para mim? Então, eu particularmente, né, uma opção minha, não utilizo essa opção e eu prefiro criar uma automação via Automation Account, beleza? Backup eu posso habilitar caso eu tenha já um, um Vault configurado, eu posso habilitar aqui já o backup. Eu vou mostrar isso aqui num vídeo separado, então eu não vou habilitar, vou avançar. Legal, pessoal. Aqui em Advanced, eu posso instalar algumas extensões do Azure, tá? Extensões como antivírus, tá? Alguns agentes, monitoramento, né? O New Relic, por exemplo. Tem várias opções aqui interessantes, né? Para instalar já na criação da máquina. E também eu posso criar um script e instalar o que eu quiser, né? No meu Linux. É o chamado CloudNet, tá? Isso tem em várias plataformas de public cloud, pessoal. Isso que é legal, tá? E aí em Custom Data eu posso criar o meu script, seja via Shell Script, seja Python, né? Então eu posso criar aqui um script, né? E ao terminar, né, o provisionamento da minha máquina, automaticamente, com base no script que foi colado aqui, que foi digitado aqui, ele vai fazer as ações que eu pedi, né? Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Eu tenho dois scripts aqui. Eu tenho um YAML, tá? E tenho um shell. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um cat aqui no shell. Vamos ver o que a gente tem aqui de shell. Tá, ele está aqui configurado para fazer a instalação de um Apache, só que numa máquina, num CentOS, vamos falar assim. Vamos pegar isso aqui, ó. Vamos criar um aqui, tá? Então vamos dar um sudo, tá? Vamos dar um apt-get aqui, -y update, tá? Vamos dar um sudo apt-get -y install. Vamos instalar um web server, que é o Nginx. Beleza? Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Isso aqui é super interessante, pessoal. É uma observação que eu tenho para fazer para vocês, é que a imagem que você está utilizando para criar a sua VM precisa ter a configuração, precisa ter previamente configurado o CloudNet, tá? Então é importante que você saiba disso. Porque de repente você pode pegar uma imagem que não tem e tentar fazer isso e não vai funcionar. Tá bom? Next. Posso colocar uma tag aqui. Opa. Ambiente dev. Beleza? Vamos dar um next. Ele vai fazer uma validação na nossa criação aqui de VM. Ele vai gerar um resumo aqui embaixo para mim de tudo que a gente está fazendo aqui. Posso validar, é importante eu validar esse tipo de informação, né? E vou dar um create. Enquanto essa VM ela é criada aqui, pessoal, nós vamos passar lá para o Azure CLI e vamos criar também a VM em Azure CLI para a gente ganhar um pouquinho de tempo aí, tá? Nós não vamos logar nessa máquina nem nada, né? Na 2 a gente até loga aí. Beleza. Vamos aqui para o nosso Azure CLI. Então eu tenho aqui todo um script pronto, tá, pessoal? Deixei previamente pronto aqui, né, para não tomar tempo, que imagina fazer tudo isso aqui nesse momento
o vídeo ia se alongar bastante. E também muita coisa que eu não lembraria de cabeça, teria que ficar consultando documentação. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é salvar as variáveis de ambiente, tá? Então vamos lá. Vou dar um clear aqui só para limpar a tela. Vamos lá, salvar as variáveis de ambiente. Então nós estamos salvando aqui variáveis de região, resource group, né, VNet name, a subnet e também, né, o resource group da VNet aqui, tá? Da VNet porque é uma VNet separada, uma VNet diferente, né? Que está num resource group diferente da minha VM, por exemplo, tá? Nós vamos salvar aqui o ID da minha subnet, tá? Vamos armazenar, né, esse ID numa variável. Aqui embaixo, nós estamos criando, né, um available set, que a gente fez lá via portal, com as mesmas configurações, né, com full domain 2 e com update domain 2, tá? Então nós estamos criando também um available set aqui. Nós não estamos colocando no mesmo. E aqui, pessoal, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu vou explicar, né, o AZVM Create aqui. AZVM Create para criar VM, tá? Name com o nome da máquina. Resource Group, eu poderia colocar o nome do Resource Group, mas nesse caso nós estamos utilizando uma variável. O Subnet ID, nós estamos pegando, né, o Subnet ID aqui de uma variável. A imagem, nós estamos utilizando uma imagem que contém o CloudInit, tá? Então, nós vamos utilizar uma imagem que contém o CloudInit, então, por isso, nós vamos criar uma máquina e finalizando a criação da máquina, ele já vai efetuar a instalação de um web server também, tá? Aqui nós estamos colocando size de disco, eu poderia colocar aqui, sei lá, 100 GB no meu disco, tá? Eu estou colocando o size da VM, tá? A location da VM. Eu estou criando aqui uma NSG role de SSH. Então, eu estou criando a minha máquina e já estou adicionando na criação da máquina a liberação da porta SSH, que é a porta 22. Eu estou colocando essa VM naquele available set que a gente acabou de criar, tá? Aqui em cima. O tipo de autenticação que a gente vai fazer nessa VM é SSH, porque é uma máquina Linux aí, né? Ela vai gerar uma chave nova para nós, tá? Então, a hora que ela gerar essa chave nova, ela vai salvar no meu sistema operacional aqui, tá? Ela vai salvar na minha máquina a chave privada e a chave pública, ela vai adicionar na máquina que eu estou criando, beleza? Eu vou colocar um public IP nessa máquina, que nem a gente fez lá no portal, só que aqui eu estou falando que o IP vai ser estático, tá? Na criação da máquina via portal, a gente não falou isso. Então, ela criou lá o IP e provavelmente o IP está dinâmico, tá? E aí, eu tenho um outro arquivo ali, um YAML, com o CloudInit, né, com um shellzinho ali, com as configurações de instalação, né, de YAML, configurações do próprio CloudInit, né, me desculpe, depois dê uma olhadinha na documentação, você consegue escrever, né, com a linguagem lá do próprio CloudInit, que é bem parecido com o YAML da vida aí, tá? É parecido com Ansible, né? Então você consegue também utilizar outras linguagens no CloudInit, isso que eu queria dizer, tá, pessoal? No Custom Data. Então a gente vai fazer também a instalação de um web server aí. Só que em vez de eu colocar lá no portal, né, o script, eu tenho o script na minha máquina, tá? Então vou dar um copy aqui, vou dar um clear.
Vou dar um ls, então vocês vão ver, ó, o CloudInit está aqui, né? Vou dar um cat nesse cara. Aí, tá? Então vocês observem que é um pouquinho diferente aqui, ó. Me lembra um pouco do Ansible aí, tá? Me lembra um pouquinho do Ansible, né? Quando você vem aqui, ó, você vê que é um pouco diferente aqui, tá? Que você está usando no shell mesmo, né? Então vamos dar um clear aqui. Vou dar um sudo. Deixa eu copiar de novo aqui o... Por que que eu tô dando um sudo aqui, pessoal? Porque eu tô rodando aqui sem o super usuário, né? Sem ser o root. Então eu preciso elevar o meu acesso, né? E por quê? Porque na criação da VM aqui eu estou gerando a chave. E aí ele tá salvando, ele vai salvar a chave para mim aqui na minha máquina, né? A chave privada, e para isso ele precisa de permissão. Então, com sudo, ó, pediu a senha, com sudo para que eu possa criar essa máquina e salvar a chave aqui, beleza? Vamos só aguardar inicializar aqui, ó, a criação, e aí a gente vai lá para o portal para fazer um overview lá. Beleza, tá running. Vou voltar aqui para o portal. Terminou de criar a máquina aqui. Go to resource, eu vou direto para a VM. Aqui eu vou fazer um overview, pessoal, dos pontos que eu acho um pouquinho mais interessante aqui, né? Eu acho que é interessante você fazer esse laboratório aqui, né, e explorar um pouco, tá? Então aqui eu tenho o Resource Group, o status da VM, a região que ela está, a subscription que eu provisionei essa máquina, o ID da subscription, a tag que nós configuramos. Eu poderia ter feito isso aqui via Azure CLI, tá? Como? Por exemplo, tag ambiente dev, beleza? Se eu não me engano é exatamente isso, tá, pessoal? Bom, aí do outro lado aqui nós temos Operating System. Então nós temos aqui o Ubuntu, né, 18.04. Temos o size da máquina, o Public IP, a Virtual Network e a sua subnet. Nós temos o DNS Name que podemos configurar. Aqui embaixo temos várias outras informações, né, a questão de monitoramento, tá? Nós temos aqui a questão de acesso, o Access Control YAML, IAM, né? Se eu quiser, por exemplo, fornecer o acesso para um usuário específico a essa VM, né, eu consigo, né, um acesso restrito, um acesso owner, né, eu não preciso dar acesso, por exemplo, ao Resource Group, eu não preciso dar acesso à subscription como um todo. Eu posso dar um acesso pontual, né? Tem aqui todas as configurações de network, né? Aqui, ó, nós liberamos SSH para essa máquina, tá? Nós instalamos nessa máquina através do CloudInit o nosso Web Server Nginx lá. Então, vamos liberar aqui a porta 80 do HTTP, tá? Como que eu faço para fazer isso? Então, pessoal, add network, né? Aqui, ó, network, a Network Security Group da interface, né? Porque aqui nós não temos agora, nesse momento, para efeito de laboratório, nós não temos uma Network Security Group na subnet. Vamos dar um add. Vamos falar de onde que vem o acesso, o source, né? A origem do acesso. Então, como é HTTP, é um acesso web, normalmente é público isso, então é N, né, de qualquer lugar. Mas eu posso determinar de onde vem esse acesso, por exemplo, através de um IP específico, né? Então é uma opção, né? Tem algumas opções aqui, mas o IP do cara é uma opção. E aí eu posso determinar a porta do source também, da origem. Se essa Network Security Group tiver, por exemplo, na subnet, eu posso falar o destination aqui, que é um IP específico, uma virtual network específica. Eu falo a porta de destino, no nosso caso aqui vai ser 80. Eu posso falar o protocolo,
seja ele TCP, UDP e CMP, ou eu posso deixar como N mesmo. Eu posso escolher a ação, né? Eu vou liberar ou eu vou bloquear. Posso escolher a prioridade dessa regra, né? Tem as prioridades aqui. E aí que eu posso dar um apelido para essa regra, HTTP, que é o que a gente está fazendo agora. Vou dar um add aqui. E aí ele vai criar a regrinha aqui para nós, liberando a porta 80, beleza? Essa liberação, pessoal, existem alguns momentos que é bem rápida, e eu já peguei algumas situações que demoram um pouquinho, tem um delayzinho aí para liberar de fato, tá? Então, maravilha, vamos continuar aqui, depois a gente testa. Nós temos aqui o Connect, que seria as opções de acesso dessa VM. No caso, essa VM é uma VM Linux, então nós acessaríamos através de SSH ou Bastion, tá, do próprio Azure. Temos aqui as opções de disco. Então, eu tenho um disco de SO de 30 GB, porque é o que ele provisiona default, né? Eu não customizei o disco da VM1, eu customizei o disco da VM2. E eu posso atachar, criar um disco e atachar um disco de dados aqui, por exemplo. Posso alterar o size da VM, tá? Mesmo depois de criada essa VM, eu posso mudar o size dela, mas vai fazer um reboot aqui na máquina, então cuidado caso você precise fazer. Aí eu tenho algumas outras opções aqui de configuração, tá? Eu peço que você olhe com um pouco mais de calma. Eu tenho aqui o Available, o Available mais Scaling aqui, que é aquela questão do Available Set, né? Então aqui ele mostra que essa máquina ela está no full domain 0 e no update domain 0, tá? Imagina que se eu tivesse mais uma máquina nesse Available Set, provavelmente essa máquina estaria no full domain 1, por exemplo, e no update domain 1, tá ok? Só a título de exemplo, tá, pessoal? Aí eu tenho mais algumas configurações aqui, né? Eu tenho algumas outras configurações de operação, né? Do Bastion, do Alt Shutdown para configurar, do backup, disaster cover, tá? Policy, que é legal também. Toda a parte de monitoramento, né? Monitoring aqui. Posso monitorar o meu ambiente através do próprio Azure. Tem aqui também todas as opções de suporte e troubleshooting dessa VM, né? Do boot, diagnóstico, eu posso fazer o reset da minha senha ou da minha chave, né? Do meu par de chaves, né? Posso fazer um redeploy dessa VM aqui, né? Se essa máquina estiver defeituosa, vamos falar assim. Tem o Serial Console, então imagina que eu não consiga acessar essa máquina via SSH, eu posso utilizar o Serial Console para acesso a essa máquina para fazer uma manutenção específica aí, por exemplo, tá? Vamos voltar aqui um overview, vamos pegar o IP aqui dessa máquina, vamos ver se o CloudNet instalou para nós o Nginx lá, o Web Server. Aí ele instalou, né, aparentemente, mas ele está dando um aviso aqui. Saiba mais. Acessar esse site não é seguro. Beleza, não tem problema, foi a gente que instalou agora, mas tá aí, tá instalado, né? E então quer dizer que funcionou a instalação, beleza? Tá aí. Voltando aqui pro Shell, pessoal, nossa máquina ela finalizou a criação, né? Então nós podemos acessar essa máquina, né, diretamente. Ela salvou já a chave para nós aqui, tá? Então SSH o usuário padrão lá que a gente não alterou, Azure User, arroba o IP da VM. Dá um yes aqui. E tá aí. A gente está acessando a máquina. Vamos ver se ele instalou o nosso HTTPD. Aparentemente aí instalou, hein?
instalou o HTTPD aí, eu acho que ele está finalizando ainda. Aí, finalizou. Ele acabou de startar o nosso HTTPD aí, né? Eu estou observando aqui o status dele. Ele estava finalizando aí todo esse tempo aí, pessoal. Então, o que que ele fez? Ele fez o update do SO, tá? Vamos dar um cat aqui no CloudNet, que a gente utilizou. Então, ele fez um update lá, né? Então, isso demora um pouco, por isso que até demorou. Ele fez a instalação do pacote HTTPD, que é o Apache, e aí ele fez, né, o start do HTTPD e habilitou aí para toda vez que a máquina inicie, né, ele já inicie com o HTTPD aí, tá? No boot. Vamos pegar o IP dessa máquina, vamos lá para o portal, fechar essa aqui já, que é o Nginx, tá? Vamos fechar essa, que é da VM1. Vamos lá para a VM2, então machines, VM2. Vamos pegar o IP aqui para a gente poder testar. Mas lembrando que a gente não liberou a porta HTTP aqui. Então vamos liberar também via Azure CLI. Como que a gente faz isso? A ZVM Open Port, a porta que a gente quer liberar, o Resource Group que a máquina está e o nome da VM. Tá? Então dá para fazer também via Azure CLI. Deixa eu limpar aqui. Dar um Enter aqui. Deixar ele executar para nós aí a criação dessa regra aí. Na VM2. Vou voltar aqui para o portal, Overview, copiar o IP, colocar aqui, ó, dá um Enter, vamos ver se já liberou. Liberou já. Tá aí, ó. E aí liberou também, né, o HTTP lá da nossa VM. Se você olhar aqui em Networking agora, vai ter a regra lá, Open Port 80, porta 80 para N, tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comentário aí, né? Se inscreva no canal. Um forte abraço e até a próxima.